Ah, mas quais são as ironias, né? A ironia, justamente, acontece uma coisa ali e a coisa se... acontece de uma forma até um pouco debochada, né? Por exemplo, o camarada, ele quer matar os judeus, né? E aí ele faz uma forca. Aí quem morre na forca é ele mesmo. Ele faz a forca e quem enforcada é ele. O rei, ele manda no palácio inteiro, né? E aí, no começo da narrativa, o rei... A narrativa descreve o rei como muito poderoso, o rei Xerxes, né, que na Bíblia é retratado como Assuero, mas a gente entende que é o rei Xerxes. Isso nos ajuda a situar o livro de Esther num período histórico de 400 e pouco ali antes de Cristo, tá? No século V antes de Cristo. Então, um período que já teve o retorno dos judeus, né, quando eles voltaram do cativeiro e tudo mais, tá? Então, é um período aí que a coisa, como eu falei, já está um pouquinho mais avançada. Então você tem aí, a história de Esther acontece num local bem distante e o período, o local que a Pérsia domina é muito grande, né? Ela tem um domínio muito poderoso nesse contexto aí do Antigo Oriente Próximo. Então, o texto começa retratando o rei como muito poderoso, como mandando em vários locais, mas ele não manda na casa dele, né? Porque ele chama a mulher dele para vir lá para a festa que ele está fazendo e a mulher dele não vem. E a ironia do texto, né? O rei manda em tudo que é lugar, mas a mulher dele não obedece a ele. E aí começa a engatilhar aí os episódios aí que vão acontecer no livro de Esther. E outras ironias, né? Tem tanto a questão ali do Mardoqueu, né? O camarada, ele não gosta do Mardoqueu, né? E é obrigado a sair pela cidade aí, honrando ali o Mardoqueu, né? Então o livro de Esther, ele tem esses episódios assim um pouco engraçados, né? Mas que mostra também a provisão de Deus em uma situação completamente improvável. Então a gente está na fortaleza de Suzã, está bem longe, né, da região de Judá. A região de Judá ela é mais para cá, assim, né? Vamos esperar aí. Você tem aqui a região de Judá, perto ali de Jerusalém e tudo mais, né, do mar Mediterrâneo. E aí, mais aqui para a minha direita, você vai ter a fortaleza de Suzã, né, que fica, né, mais próxima à região da Mesopotâmia, né, onde você tem a Babilônia e tudo mais, né, o rio Tigre e Eufrates. Então você vai ter aí uma região bem distante, né? A Pérsia está mais aqui à minha direita. A Pérsia é um império muito poderoso, né? Vai ser derrotado apenas pelo Império Grego, tá? O Império Grego que vai acabar derrotando aí o Império Persa e depois tomando conta dessa região. Mas ela tem uma política um pouco mais diplomática comparado aí com o Império Babilônico, mas não significa que eles são bonzinhos, né? Se eles fossem bonzinhos, não é mandar matar todos os judeus por causa de uma besteirada, que é o que acontece aqui, né? O motivo pelo qual o Amã quer matar os judeus é uma coisa extremamente meio besta, assim, né? E, infelizmente, isso poderia ter ocasionado a morte de todo o povo, tá? Mas Deus intervém na história para que isso não aconteça. E então mostra assim que a Pérsia, quando você compara com a Babilônia, com a Síria, ela tem uma política diplomática melhor, mas não significa que eles são bonzinhos. Então eu faço essa ressalva, porque aí tem gente que fala da Pérsia como se estivesse falando de um cordeirinho, né? Meu Deus, né? Maravilhoso. Né? Não é assim que a coisa funciona. Você não pode ignorar a ação de Deus na história, tá? Que Deus está usando essas pessoas, usou o Ciro lá da Pérsia para poder fazer com que eles saíssem do cativeiro. Isso não significa que o Ciro teme a Deus, né? Porque quando você pega o texto que Ciro na Bíblia, quando ele vai libertar o povo ali do cativeiro, ele vai falar que Yahvé veio até ele e que Yahvé que fez com que ele verdadeiramente libertasse o povo. Aí o pessoal vai pensar, o Ciro é temente a Yahvé. Mas quando ele vai na Babilônia, ele vai dizer, olha, quem me trouxe aqui foi Marduk, né? Que é o Deus da Babilônia. Então o Ciro nada mais é que um político muito habilidoso, que usa a religião como instrumento político, né, para atingir os seus objetivos. Ele não é temente a Deus, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente tem essa visão que o Ciro pode ser uma pessoa muito boazinha, mas não é. Ele é um político habilidoso, ele sabe que as pessoas temem a uma divindade e fala que quem trouxe ele foi a divindade, né? O pessoal vai acreditar. Ele não é bobo. Então a gente está na fortaleza de Suzã, né, que é uma fortaleza importante para essa região aí. E a gente vai ter o começo dessa história. Essa história, mais uma vez, começa de um jeito que a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Tá? O que está aparecendo nessa história aqui no texto bíblico? Mas ela tem também uma importância muito grande. Ela vai nos ajudar a entender a festa do Purim, que é uma festa que acontece aí na cultura judaica, que significa sorte, né?
Por quê? Porque para uma pessoa que não teme a Deus, né, para os outros povos, os judeus conseguem vencer isso aqui pela sorte, né? Porque o jeito que eles conseguiram contornar a situação ali parece que foi sorte, mas a gente sabe que não é, né? Obviamente é a mão de Deus aí agindo na história para com que eles não morressem, tá? E a gente vai ter aqui o começo da história, né, que vai retratar muito parecido também com um estilo um pouco teatral, né, como se fossem vários atos que vão acontecendo ali, mas tem um aspecto irônico também que torna esse livro maravilhoso, né, uma leitura maravilhosa. E Deus vai agindo nos pequenos detalhes, né? O rei tem insônia, pede para ler as crônicas, e aí quando lê as crônicas, descobre que o Mardoqueu ajudou a impedir com que o rei morresse. Então são pequenos detalhes que a gente vai observando ali a mão de Deus, né? Deus não aparece de forma explícita no texto, tá? Deus não aparece, o nome Yahvé não aparece ali pelo motivo que eu mencionei, mas não significa que ele não esteja ali, não significa que ele não esteja realmente indo ao encontro do seu povo. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O texto está preparando a gente para uma quebra de expectativa. Como assim? Ele está dizendo quem é o Assuero, né? Ele reinou da Índia até a Etiópia, 127 províncias. Meu Deus, esse homem é muito poderoso, né? Eu estou falando de um homem muito poderoso, né? Só que aí vai ter a quebra de expectativa daqui a pouco. Né? Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite para os príncipes. Tá? Então ele convidou todo mundo para mostrar a grandeza dele, muitos dias de festa, 180 dias de festas. E aí vem o versículo 5. Acabaram aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza, desde o maior até o menor, por 7 dias, as tapeçarias e vai descrevendo. Aí você fica, mas por que está descrevendo tanta coisa? Está querendo mostrar a grandeza do rei Assuero, né? Ele manda um monte de gente, ele faz festa, ele tem dinheiro, ele é muito bravo. E aí, papapá, eles beberam. E aí vem o versículo 9, né? Que fala que tem a rainha dele, né, a Vasti, e ela fez um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. Então tá a rainha lá com as mulheres comendo também, né? Tá tudo bem tranquilo nessa história aqui, o pessoal comendo, festa, tudo super tranquilo, né? E aí vem o versículo 11, né? Então vou começar do 10. No 7º dia, que é o finalzinho ali da festa, estando já o coração do rei alegre do vinho, ou seja, ele está bêbado, né? Andou uma Bísita, papapá, os eunucos lá que serviam na presença do rei, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Né? Então ele quer pegar a mulher dele e ficar mostrando lá para todo mundo, né? Porque a mulher dele é muito bonita, aqui é a mulher que eu arrumei, né? Então tá o Assuero querendo mostrar a mulher dele para todo mundo. E aí a gente vê, o rei Assuero manda na parada toda, né? 127 províncias, né, que a gente leu ali, e aí a mulher dele não vai, né? E aí vem a grande ironia do capítulo 1, né? Porque ele manda tudo que é gente, né? Manda no palácio todo, né? Manda lá nos príncipes e tudo mais. Só que ele chamou a mulher dele e a mulher dele não vai, né? Ela se recusou aí, conforme a palavra do rei, pelo amor dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. O texto não diz por que ela se recusou aí, tá? A gente pode no máximo especular, mas o texto não fica falando muito disso. Então perguntou o rei aos sábios. Aí ele vai pedir conselho para os sábios o que ele tem que fazer, tá? E aí eles vão dizer um pouco eles vão realmente instruir o rei a acabar com o casamento ali, né? Porque senão o que aconteceu pode reverberar de maneira muito negativa no reinado como um todo. Porque se ela desonra o Assuero na frente ali de todo mundo, né, as mulheres também desonrariam os seus homens, né, suas casas e tudo mais, falando da consequência que isso ia acontecer. E aí simplesmente, com toda essa situação, ele acaba tendo que mandar a rainha embora. Né? Então a rainha acaba sendo deposta do seu trono e agora tem a vaga de rainha. Né? Estamos precisando de uma rainha. Então, é assim que começa a história da rainha Esther, tá? Basicamente, a gente tem esse ato 1, né? Se a gente for pensar numa peça teatral, né? Você tem esse ato 1, que é a grande polêmica no reinado, que tem muita ironia, né? Que descreve com muita grandeza o poder do Assuero, né? Com toda a suntuosidade e tudo mais, né? Mas ele não consegue ali
fazer com que a sua esposa o respeite, né? Eu acredito que não só a questão dela desobedecer uma ordem dele, né? Mas a consequência que aquela desobediência traria para o reinado, né? Como os próprios conselheiros entendem muito bem, né? Então o ato de Vasti realmente é uma parada bem séria, né, para o reinado ali, e aí o texto acaba sendo um pouco irônico com a gente. E aí a gente vem com a questão da Esther, né? A Esther vai ser apresentada, né, de uma forma um pouco complicada também, né? Que é quase um sequestro isso, né? Que você pega essas mulheres, né? Tem que levar aí pro rei, né? É uma coisa um pouco complicada o que está acontecendo, mas é aquilo, né? São coisas... É como a história de José, que vão acontecendo pequenas coisas que num primeiro momento a gente não entende muito bem, e quando chega no final, né, o José entende e ele mesmo diz: Deus pegou o mal que vocês fizeram contra mim e o transformou em bem. Então é a mesma coisa aqui, existem coisas estranhas acontecendo nessa história, né? E aí tudo isso vai fazer com que chegue um momento chave da história que essa pessoa tenha que tomar uma decisão. Então nos é apresentada a Radassa ela é judia, né? O nome dela vem de raiz hebraica, né? Significa mirta ou murta, né? Que é uma planta muito bonita, né? Muito usada na perfumaria e tudo mais, o que tem a ver com a beleza dela, né? Ela é muito bonita. Então, a beleza dela é um elemento chave para a narrativa, tá? Por quê? Porque o rei vai olhar a Esther e vai ficar muito impressionado, né? Vai querer casar com a Esther, né? Vai escolher ela como rainha. É claro que também tem a mão de Deus nisso tudo, a gente entende, né, que Deus ele, está envolvido nisso, então o rei Assuero ele vai acabar escolhendo ela como a rainha nesse processo aí seletivo, né? Então a Esther era judia, era órfã e foi criada pelo seu primo Mardoqueu, né? Em outras versões aparece Mordecai, né? Isso aí é por conta da transliteração para o português, né? Acontece esse tipo de coisa. Tem Lia e Leia também, acontece, isso é Cã e Cão, né? Acontece esse tipo de coisa também, porque os caracteres, né, nem sempre você consegue uma equivalência direta do hebraico para o português, né? Então, às vezes acontece esse tipo de coisa, tá? Ela fazia parte dos judeus que nasceram no cativeiro, né? Então a Esther ela já nasce dentro do contexto da cultura desse cativeiro babilônico. No caso, no pós-cativeiro, tá? Mas a gente tem aí... ele botou realmente nascido no cativeiro, mas pode pensar nascido fora, né, da região ali de Judá, né? Até porque nesse período aqui de Esther, muito provavelmente ela já está na época do... É muito certo, né, que a Esther já está no período de... Como é 400 e pouco antes de Cristo, e a libertação acontece em 530 e pouco antes de Cristo, então você tem mais ou menos aí quase que 100 anos antes, o pessoal já estava liberado para voltar para casa. Então, na verdade, a Esther ela nasce num período aí que eles já estão libertos, já não tem mais aquela questão do cativeiro babilônico, né? Eles poderiam regressar para ajudar, mas muitos acabam ficando. E a história de Esther é sobre judeus que acabavam ficando ali naquela região. Então, eles trabalham em alguns comércios locais, algumas coisas ali. O reinado da Pérsia permite com que eles adorem Yahvé, né? Existe essa permissão, só que isso acaba incomodando um camarada, né? Por mais que a adoração é permitida, o Amã ele acaba ficando incomodado ali com o Mardoqueu, porque o Mardoqueu não se prostra a ele, né? E aí o Amã vai tentar fazer uma articulação ali, envolvendo com o rei, para tentar exterminar todos os judeus, né? Você vê que é um personagem bastante perverso, né? Só que isso vai voltar contra ele mesmo, né? É a ironia da história, né? Ele vai tentar fazer uma maldade e a maldade volta contra ele mesmo, né? Então, a Esther, ela, como eu falei, é o nome que ela vai utilizar, que tem uma raiz mais perto, né? Justamente para o pessoal não desconfiar. O Mardoqueu não quer que ela fale que ela é judia, justamente por conta desse estigma, né? Que o judeu ele tem essa questão da adoração a apenas uma divindade, né? Isso acaba incomodando ali um pouco os persas, né? Então ele protege ela nesse sentido, para que ela não revele para ninguém. Ela usa esse nome da cultura persa, que significa estrela, né? Que também são outras características da Esther. A Esther não é apenas bonita, ela é muito esperta também, tá? Embora ela vai ficar meio assim na hora que ela for colocada em xeque, né? Quando o Mardoqueu vai falar para ela tentar dar um jeito para o pessoal não morrer, ela vai ficar meio assim, né? Mas ele vai entender que aquilo envolve a soberania de Deus, né? Que possivelmente Deus levou ela para aquele lugar naquele momento para que ela cumprisse o propósito de ser um instrumento de Deus que salvaria o povo, né? E aí a Esther é muito esperta, tá? Ela não chega e já fala, se fosse outro, né, sube de um babado aí, ó, que estão tentando matar os judeus, né?
e aí então mata todo mundo, não. Ela cria toda uma situação do banquete, né, uma situação extremamente confortável, né, para mostrar, né, que o camarada ali era muito malvado, né, que é o texto que a gente leu no capítulo 7, né, que ela revela ali que o Amã, ele é o malvadão aí da história que quer matar todos os judeus, tá? E aí a gente tem o problema prático disso, que o rei não pode revogar, né, o que ele acabou decretando, mostrando bem claro que a palavra do rei é algo muito sério para aquele contexto daquela época, mas mesmo sendo assim, mesmo ele não podendo revogar o decreto, ele permite com que eles possam se proteger, né? E os judeus conseguem realmente vencer essa batalha e nenhum deles acaba morrendo nesse período, tá? Então é a mão de Deus claramente aí na história, e por conta disso veio essa festa do Purim. De órfã a rainha, em um ato da providência divina, Esther se torna rainha. A gente entende que é a providência de Deus, né? Mas tem que tomar cuidado para não romantizar demais a história, como eu falei para vocês. Isso que o rei está fazendo é quase que um sequestro dessas mulheres, né? Não é uma coisa legal. Então, mas infelizmente é algo da época, né? Mas a gente sabe que isso está errado, né? E o rei realmente está tendo relação com essas mulheres, pessoal. Não é muita inocência você achar que o rei vai levar a mulher lá para o palácio dele, né? Para eles ficarem conversando, tá? Então é uma coisa meio sombria, né? Meio complicada, né? Mas ele acaba se apostando pela Esther e acaba ficando com ela ali, tá? Cuidado para não romantizar demais, tá bom? Mas é um instrumento que Deus usa, né, para que realmente Esther chegasse nessa posição de poder. Ela tecnicamente tem ali, sempre tem um risco, tá, nessas histórias. Você tem o caso de Ruth, que você tem um risco, que a Ruth poderia ter ficado em Moab, né, poderia ter procurado alguém lá e armado um casamento, que é a opção mais segura. Ela tem um risco de ir atrás da Noemi, e ela vai indo atrás dela. A Esther tem o risco de ir na presença do rei e o rei matar a Esther, né? Pode ser que isso aconteça, né? As leis persas ali para a rainha é bem complicado. Então, mesmo a rainha tendo ali um certo poder e tudo mais, ela poderia ter o risco de ser morta, né? Mas o rei ali não fica bravo, né? Na verdade, ele fica muito feliz quando se conta com a Esther. Então, existe esse risco dela. Ela, inclusive, pede para o pessoal fazer jejum por ela. A Esther faz o jejum também. Muito importante isso, né? Você pede para alguém fazer jejum para você, você tem que fazer o jejum também, né? Eu não quero fazer jejum para você e você está no churrasco, né? Pelo amor de Deus. Que negócio é esse? Vai fazer jejum? Vamos fazer o jejum pro fulano de tal. Aí tá o fulano de tal no churrasco lá e todo mundo jejuando, né? Então a Esther pede para fazer o jejum, ela faz o jejum também. E aí ela vai, se prepara, tá? Se prepara para ir para a presença do rei, porque é algo bem sério. Mas aí, com isso ela consegue falar com o rei. E ela é muito cautelosa, a Esther é muito prudente, né? E daí vem, possivelmente, essas características do segundo nome dela. É uma estrela, no sentido dela